Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Gente, em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, 13, está escrito assim: No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as, as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, gente, em Efésios está escrito esta parte. E nós que servimos ao nosso Deus, né, todos aqueles que estão servindo ao nosso Deus, estão numa luta, nós sempre estamos numa luta contra as potestades da maldade, do adversário. Uma luta espiritual. Nós estamos carne, mas vivemos numa luta espiritual, porquanto o adversário da nossa alma sabe que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu. Mas, estando aqui, nós vencemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Pai, a nossa misericórdia, e todo o amor de Deus é para conosco. Só, gente, que para nós vencermos a luta contra o mal, a luta contra o espírito da maldade, nós temos que ser guerreiros de fé e guerreiros de oração também. Aí você pergunta, como ser um guerreiro de oração? A palavra guerreiro de oração geralmente invoca a imagem de algum tipo de uniforme militar, não é? É verdade, falando materialmente. Mas o que eu quero falar, gente, é espiritualmente também. Portanto, uma pessoa com esse nome guerreiro de oração, ela vai orar todos os dias, vai orar de noite, não tem hora para ela orar. Às vezes ela está andando, está conversando com Deus. Então, ela tem a esperança ela tem a esperança em Jesus Cristo que todas as coisas vão se chegar ao seu lugar. E ela não ora só por ela ora para o seu próximo também, né? Ela ora para que o seu próximo tenha a vitória alcançada por Deus. Porque ela não fica se vangloriando. Ela simplesmente ora por aquele que está passando por aflições. Porque você vê quando uma pessoa está passando por aflições, quando você está conversando com ela, está em comunhão com Deus, que Deus te mostre, até no olhar da pessoa. Deus te mostra que ela está passando por aflições, e são aflições que para ela não vai ter fim. E muitas das vezes são as aflições espirituais. E tem aqueles que são tão achegados a Deus, que têm tanta intimidade com Deus, que ele se dedica a orar
por qualquer pessoa, seja qual ela for. São aqueles que vencem a batalha em oração, né? Muitas das vezes perseguido, muitas das vezes triste, muitas das vezes em aflição, mas ele nunca deixa de orar. São os guerreiros da oração, aqueles que são chamados por Deus para orar, para guerrear contra toda a maldade que o adversário insiste em investir naqueles que Deus tenha a abençoar. A partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, você vai ser uma pessoa muito odiada pelo adversário, porque o adversário não quer ver a tua vida espiritual abençoada por Deus. E quando você entrega a sua vida ao nosso Deus, as coisas mudam para melhor, porque Deus vê a sinceridade do seu coração. Só que em muitas batalhas, em muitas guerras espirituais, vai ter aquele que, mesmo você não conhecendo ele vai estar em oração por você, seja dia, seja noite. São aqueles que Deus separou para guerrear, para orar, guerrear em oração para orar para aqueles que estão em aflição. Às vezes você não sabe, mas tem alguém neste momento orando por você e pela sua casa. E você não o conhece, você não sabe, mas é aquele soldado que Deus chamou para guerrear por você. E para esses que Deus chamou para guerrear, para estar em constante oração, Deus mostra até o teu endereço, o teu nome. Deus mostra até a aflição do seu coração. Então, muitas das vezes a pessoa fala, aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo, ele passa por muitas coisas. Passa sim, ele passa por tribulações, por angústia, por tristeza, por decepções. Ele passa por momentos difíceis, espirituais, materiais, mas ele não está sozinho. Primeiramente, Jesus Cristo está com ele. A palavra santa de Deus está com ele, né? E ele orando, pedindo ao nosso Deus, a oração está com ele. E tem aqueles separados, aqueles que Deus ungiu na terra para que entrasse na batalha, para que entrasse na guerra, para orar a favor daqueles que estão sendo perseguidos, aqueles que estão sendo afligidos, desamparados, tristes, angustiados. Ninguém, quando decide entregar a sua vida a Jesus Cristo, está sozinho. Você pode não conhecer a pessoa pode estar morando em outro lugar, mas o nosso Deus revela até o seu nome, o seu endereço, revela tudo para aquela pessoa e aquela pessoa entra em oração por você, a mandado de Jesus Cristo. Então, se a gente ler na Bíblia, né, estudarmos a Bíblia, nós vamos ver que no tempo de Jesus Cristo acontecia muito isso. Os apóstolos, outros que não eram apóstolos, mas eram servos de Deus, tinham a certeza viva que Deus estava com eles entravam em oração uns pelos outros, né? Então, se você acha que se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, você vai sofrer, você não vai sofrer. Porque primeiramente tem o nosso Deus e tem alguém orando por você neste momento e você não sabe. A nossa oração é um apelo que
que nós temos para ganhar a vitória em toda e qualquer batalha. É o nosso apelo ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Pai Celestial, para que nós possamos vencer as batalhas espirituais e as batalhas materiais também. Todos os guerreiros de oração, eles são adoradores, buscando glorificar ao Senhor. Eles são centrados em Deus, focados em sua grandeza e misericórdia. Não tem vergonha de falar sobre as coisas de Deus. Eles são empáticos, capazes de conhecer e aceitar as pessoas onde estão. Eles são perseverantes, determinados em levantar pedidos repetidamente. Eles são amorosos, querendo ajudar a realizar a vontade de Deus para os outros. Eles não pensam somente em si e em sua família, eles pensam naqueles que estão sofrendo. E Deus mostra para eles aonde está aquele servo que está precisando de uma oração, mostra para eles o que eles devem orar e pedir a respeito. Uma pessoa que se propõe a ser guerreiro de oração, eles têm um coração muito abençoado por Deus, porque no coração dele está toda a igreja de Jesus Cristo. Toda a igreja de Jesus Cristo somos nós. Então, quando você ora por alguém, você está orando pela igreja de Jesus Cristo. É que o amor de Jesus Cristo está no seu coração. É porque Jesus Cristo está chamando você para uma batalha, para você ser guerreiro de oração, para você ajudar o teu próximo em oração, para você estar atento que o seu próximo está precisando da sua oração. Aí Jesus Cristo vem e mostra para você quem é o seu próximo que está precisando da sua oração. A sua oração não é em vão. A sua oração tem um efeito grande na presença do nosso Deus. Quando Deus mostra para você algum nome, alguma pessoa, você precisa orar por ela, porque é da sua oração que ela está precisando. É você que Deus está despertando para ser um guerreiro de oração na face da terra. E Deus quer ouvir a sua oração a respeito do seu próximo. E isso alegra o coração de Jesus Cristo. Quando você ora pelo seu próximo na face da terra, Jesus Cristo se alegra no céu. Então, o nosso Deus, Ele quer que nós oremos em espírito, em todas as ocasiões, com todos os tipos de orações e pedidos. Com isso em mente, esteja alerta e sempre orando por todo o povo do Senhor. Está escrito em Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, a importância de você estudar a Bíblia. Deus tem um chamado na tua vida, está chamando você para ser um guerreiro de oração. Você é especial para o nosso Deus. Então, a importância de você ter um contato com o nosso Deus é muito grande, é valioso perante os olhos dele. Ele quer você como guerreiro de oração, para ajudar aqueles que estão sofrendo a vencer na face da terra. E se você ler
e estudar a Bíblia, Deus vai te mostrar muita coisa, como está escrito aqui em 1 de João, no capítulo 5, no versículo 14 e no versículo 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve tudo o que pedimos, sabemos que temos o que lhe pedimos. O efeito da oração. Tudo que nós pedimos ao nosso Deus, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, tudo o que pedimos, sabemos que temos o que lhe pedimos. Isso significa que Ele vai conceder para nós o pedido da nossa oração. Então, tenham em mente, quando o nosso Deus chama você para orar, é porque Ele precisa de um soldado guerreiro de oração, porque Ele sabe da necessidade da Igreja de Jesus Cristo, que a Igreja de Jesus Cristo somos nós. Quando você está orando, você não está orando só por você, você está orando pela Igreja de Jesus Cristo na face da terra. E isso você está alegrando o coração de Jesus Cristo. Ele está feliz contigo, porque Ele sabe que no teu coração tem o amor dEle, que você ora por aqueles que estão necessitando. Ele ainda te mostra muitas coisas quando você está de joelhos. Ele te mostra muito do poder dEle, da graça dEle, do amor dEle por você e pelos outros. Então, gente, Deus responde quando o justo clama a Ele. Se você ler no Salmo 4, no versículo 1, está escrito assim: responde-me quando eu clamo a Ti, meu Deus justo. Ele responde quando você clama por Ele, porque Deus é justo. E quando você clama pelo teu irmão, Ele responde também. Ele separa cada um de nós para sermos soldados guerreiros em oração. É a igreja orando pela igreja, a igreja ajudando a igreja unindo com a igreja, o amor de Jesus Cristo entrando no coração da igreja para vencer as batalhas contra os espíritos da maldade, para vencer as batalhas espirituais e materiais. Você nunca está servindo ao nosso Deus em vão, porque você é um soldado de Deus, separado por Deus para entrar numa guerra e vencer essa guerra espiritual ou material. E é em oração que você vai vencer. Então, o seu verdadeiro nome é o guerreiro de Jesus Cristo em oração. Aquele que se propõe a orar, seja noite, ou seja dia, seja de madrugada, seja conversando com Deus no seu emprego, seja em comunhão com Deus na rua, seja conversando com o seu próximo na rua, não com palavras torpes, mas conversando com o seu próximo, mas em comunhão com o nosso Deus. E tudo isso que quando você está em comunhão com Deus, no seu emprego, ou andando, ou conversando com alguém, você está guerreando, você está numa luta, você está orando numa luta espiritual e numa luta material para que a Igreja de Jesus Cristo e você vença na terra. Não é em vão que Deus te separou para servi-lo.
Não é em vão que Deus está na tua vida, não é em vão que Deus ouve a sua oração, não é em vão que Deus te abençoe, porque Deus te ama muito. E Deus quer soldados valorosos, aqueles guerreiros que nunca desistem de orar, que nunca desanimam de orar, por si e pelo seu próximo. Você vai receber a benção de Deus, a vitória de Deus na sua mão. Continue firme em oração, continue sendo um guerreiro de Jesus Cristo na terra. Continue sendo um vaso de Jesus Cristo na terra. Firme em Jesus Cristo, que Ele tudo lhe concederá e a vitória será sua e da Igreja de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês.